Se você trabalha com análise estatística de dados, você sabe muito bem que esse aqui, ó, é um dos gráficos mais importantes. Logo, todo mundo que trabalha com dados precisa saber fazer e interpretar esse tipo de gráfico aqui. Agora, sabe por quê? Porque através desse gráfico você consegue saber se os dados que você está utilizando, eles são oriundos ou não de uma população com distribuição normal. E a partir dessa informação você vai saber qual tipo de análise estatística você pode aplicar em seus dados. Então veja a importância desse tipo de gráfico aqui, ó, de um histograma de densidade. Veja só, eu sou o professor Marcel Santos, por aqui eu te ensino a fazer análise de dados até 30 vezes mais rápido utilizando a linguagem R. Então, para você aprender a fazer análise de dados de forma rápida e de forma independente, tudo o que você tem que fazer agora é se inscrever nesse canal para receber todos os conteúdos que disponibilizo toda semana. Então, se inscreve agora e vamos para o vídeo. Vê só, aqui eu vou te ensinar passo a passo como fazer um histograma de densidades como esse aqui. E para você acompanhar essa aula, não precisa saber programar, não precisa saber estatística. Tudo o que você tem que fazer é assistir essa aula até o fim. Bom, pessoal, veja só, esse programa que vocês estão vendo aqui, ó, essa tela, é o RStudio. O RStudio é um ambiente de desenvolvimento de código da linguagem R. Então aqui, ó, a gente consegue desenvolver os códigos e ao mesmo tempo executá-los. Ou seja, o RStudio torna a nossa vida mais fácil. Agora, eu quero que você entenda uma coisa. Fazer análise de dados é um conjunto de ações. Então, para cada ação que a gente faz na vida real, né, em análise de dados, existe uma função do R para isso, existe um comando do R para isso. Então, aqui a gente vai fazer um conjunto de ações utilizando um conjunto de funções. Entenderam? Bem tranquilo, né? Então, vamos lá, vamos começar. Deixa eu só apagar aqui o rabisco e eu vou apagar esse rascunho aqui, né? Deixa eu só apagar essas letras aleatórias. Veja só, bom, aqui no R nós já temos conjuntos de dados para exemplos, tá? Então, se você digitar assim, ó, R, né? Ó, R de ar, já aparece aqui as opções, né, de comandos que a gente pode utilizar começando com essa palavra. Então, tem um conjunto de dados aqui, ó, tá vendo? Datasets, é um conjunto de dados chamado AirQuality. Então, se eu pego aqui, eu coloco o cursor sobre esse nome e aperto Ctrl mais Enter, olha só, apertei, ele vai mostrar para mim aqui o conjunto de dados que a gente pode utilizar como exemplo. Tá aqui, ó, é esse conjunto AirQuality. É um conjunto de dados aí que tem medidas do ar, né? Medidas atmosféricas. Então, para ficar fácil da gente trabalhar com esse conjunto de dados daqui para frente, eu vou dar um novo nome para ele, tá bom? Então, eu vou dizer que ele vai ser igual a dados, para ficar bem didático, tá? Vou chamar ele de dados. Eu poderia chamar do nome que eu quisesse, né? Poderia chamar de temperatura, ar, qualquer coisa. Mas eu vou chamar de dados para ficar fácil de vocês entenderem, tá bom? Bom, daí, uma vez que eu tiver uma linha de comandos pronta, o que é que eu faço? Eu executo, ó. Eu coloco o cursor sobre a linha, aperto Ctrl mais Enter, ok, executei. E o que é que mudou agora? Mudou que eu peguei e coloquei esses dados na memória do computador. Eu atribuí, né, o AirQuality a uma nova palavra, a uma nova variável chamada dados. Então, quando eu faço isso, ó, esses dados vão parar na memória do computador. Então, daqui para frente, eu posso chamar, né, esses dados através da palavra dados. Tá legal? Então, vamos lá. Então, para a gente fazer esse gráfico aí, a gente vai precisar importar um pacote do R, né? Como é que a gente faz para importar? Observe que importar é uma ação, né? Carregar um pacote é uma ação. Então, para carregar esse pacote, eu preciso de uma função chamada library, ó. Então, eu digitei libr e já apareceu aqui, ó, o nome da função. É essa função aqui, ó, função library. E aqui eu coloco o que dentro da função? Eu coloco o nome do pacote que eu quero carregar. Eu quero carregar um pacote chamado ggplot2. Então, aqui eu coloco, ó, ggplot. Ó, já apareceu o ggplot2. Já apareceu porque eu já instalei previamente esse pacote. Para instalar pacotes é muito simples. Vou deixar aqui abaixo, né, nos comentários desse vídeo, um link para uma aula onde eu mostro passo a passo como instalar um pacote. Você instala um pacote em 1 minuto, tá bom? Eu vou deixar aí a aula para você aprender depois, mas segue aqui essa aula. Veja só. Bom,
Daí eu vou carregar esse pacote. Para eu carregar, eu preciso executar essa linha de comando. Como é que eu executo? Eu coloco o cursor sobre a linha e aperto Ctrl mais Enter. Legal, executei. Agora eu tenho acesso a todas as funções desse pacote ggplot2. Olha que fantástico, sensacional, não é? E qual é a principal função desse pacote, né? Qual é o principal comando desse pacote? É o comando ggplot. Ó, coloco o ggp. Já aparece aqui, ó, ggplot. Legal, e o que é que faz essa função, né? Esse comando ggplot? Ele faz gráficos, ele faz mapas. A ação dele é fazer gráficos e mapas. Tá, então para fazer os gráficos e para fazer os mapas, eu preciso entrar com os dados. Então aqui eu coloco, ó, o nome do meu conjunto de dados que eu chamei de dados. Vírgula, eu preciso especificar quem vai para o eixo X, quem vai para o eixo Y, né? Eu preciso fazer isso. Agora, a gente precisa estudar o conjunto de dados, né? Para isso, a gente clica aqui, ó, em dados, por exemplo, e vai abrir aqui, ó, a planilhinha de dados, né? A tabelinha de dados. Então, observe aqui, ó, que nós temos várias variáveis. Então, no caso, eu quero fazer um histograma. Se eu quero fazer um histograma, eu só preciso de uma variável. Então, eu vou especificar essa variável no eixo X, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou trabalhar com essa variável chamada wind. Wind quer dizer vento, tá? Então, esse conjunto de dados, o original, ele vem com os nomes em inglês. Então, wind é o vento. Então, vem aqui, ó, para o nosso editor de texto. E aqui eu vou informar que eu vou usar o wind no eixo X. Então, para informar a coluna de dados que a gente vai utilizar, a gente precisa utilizar uma nova função, que é a função AES. Lembra que eu falei que eu vou informar? Então, informar é uma ação, por isso que eu uso essa função chamada AES. E aqui dentro dessa função chamada AES, eu vou dizer que X é igual ao nome da minha coluna de dados. O nome da minha coluna de dados é wind. Então, aqui eu coloco, ó, wind, né? Com W em maiúsculo, conforme está lá. Então, eu coloquei aqui o wind. E aí, quando eu executar, já acontece uma mágica aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Executei, olha que sensacional. O que que aconteceu? Quem sabe dizer? Aconteceu que eu já consegui fazer a base do meu gráfico, olha só que incrível, e consegui aqui, ó, definir o eixo X. Então, no eixo X, a gente tem o wind. Aí você vai perguntar, Marcel, e cadê os dados? Então, eu preciso sobrepor os dados na minha base. Então, aqui eu só tenho a base. Para sobrepor, olha como é incrível, olha como faz sentido. Para sobrepor, a gente usa o sinal de adição, né? A gente não vai somar, não vai sobrepor. Então, eu uso o sinal de adição e vou colocar a minha camada de dados. Então, nesse caso, eu vou representar esses dados através de um histograma. Então, para isso, eu uso a função chamada DOM underscore histogram. Deixa eu colocar aqui, ó. Underscore histogram. Olha que incrível. E aí, beleza. Quando eu executar, olha só, vou executar, vou colocar o cursor sobre a linha em qualquer ponto aqui, ó, e apertar Ctrl mais Enter, e olha que incrível, nós temos aqui um histograma sensacional. E aí, para ficar mais organizado, ó, depois do sinal de adição, tu pode dar um Enter para ir para a linha de baixo, mas o R vai entender que está todo mundo na mesma linha. É só uma questão de organização. Agora, veja só, nós temos aqui o histograma e eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Observe aqui que nós temos a palavra count, né? Isso aqui quer dizer que nós temos um histograma onde no eixo Y nós temos a frequência absoluta. Só que para a gente fazer a comparação com a curva normal, a gente tem que ter aqui a densidade de probabilidade. Então, a gente precisa fazer um histograma de densidade de probabilidade. Como é que eu faço isso? Veja só, a gente vai modificar esse eixo aqui. Então, para isso, ó, dentro aqui da função DOM underscore histogram, você vai ter que acessar o eixo Y e aplicar uma conta, né? Aplicar aí uma estatística. Então, para a gente acessar o eixo Y, né? Para a gente acessar os dados, a gente tem que lembrar que para isso a gente usa a função AES. Então, aqui dentro da função AES, eu vou dizer que eu vou aplicar uma conta, né? Aqui no eixo Y. Eu vou dizer que o eixo Y ele vai ser igual a um cálculo estatístico. Então, após eu fazer o gráfico, vamos pensar assim, eu vou aplicar uma estatística. Então, por isso que eu uso a função after_stat. Por quê? Porque eu vou aplicar uma estatística. Então, para eu fazer essa ação de aplicar uma estatística, eu faço utilizando a função after_stat. Bom, e aí after_stat. E aqui dentro eu vou informar qual tipo de estatística eu vou aplicar. Eu vou aplicar a estatística chamada density, né, que é o cálculo da densidade de probabilidade. Ó, já apareceu aqui, ó, density. Deixa eu tirar o parênteses, você só escreve a palavra density, tá?
Então, agora, quando eu executar, ó, vou colocar o cursor sobre a linha em qualquer ponto, ó, vou executar. Ao executar, você vê que agora nós temos, olha que incrível, ó, nós temos a densidade aqui no eixo Y. Eu fiz aqui a curva de densidade. E para a gente sobrepor a curva de densidade aqui, olha que incrível, o que é que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o sinal de adição, incrível, não é? E aí a gente vai para a linha de baixo, eu aperto o Enter, vai para a linha de baixo e vai utilizar essa função aqui, ó, stat_function. Olha que incrível. E aqui, através dessa função, a gente consegue construir, ó, deixa eu colocar aqui para representar, a gente consegue construir essa curva normal. Bom, a gente constrói essa curva normal com base nos dados, com base na média e no desvio padrão dos dados. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é calcular a média e o desvio padrão. Então, vou fazer o seguinte aqui, ó, vou dizer que a média vai ser igual ao cálculo da média. Para calcular a média no R, a gente usa a função min, que em inglês quer dizer média. E aqui a gente vai calcular a média de quem? Eu te pergunto, calcular a média de quem? Dos meus dados, né? Então, eu coloco aqui, ó, vou calcular a média dos dados. De qual coluna específica? Então, eu vou procurar a coluna de dados através do cifrão aqui, ó. Você coloca o cifrão e observe que no RStudio já aparece aqui as opções de colunas de dados que a gente pode utilizar. Nesse caso, a gente vai utilizar a coluna WEND. Então, selecionei aqui, cliquei, né? Quando eu executar aqui agora, ó, executei, aí eu calculo a média. Ó, já tinha, inclusive, feito anteriormente, ó, tá aqui o cálculo da média. Legal, agora eu vou calcular o desvio padrão. Venho aqui de novo, ó, ao invés de média, eu vou chamar de desvio. Tá? Então, o desvio vai ser igual ao cálculo do desvio. Para calcular o desvio padrão no R, a gente usa a função SD, que quer dizer Standard Deviation, ou seja, desvio padrão. Então, vou calcular o Standard Deviation de quem? Né? O desvio padrão de quem? Da minha coluna chamada WEND. Por isso que eu coloquei aqui, ó, dados. E nos dados aqui, ó, eu uso o cifrão para pegar a coluna WEND. Agora, quando eu executar, ó, Ctrl mais Enter, eu também tenho aqui, ó, o valor do meu desvio padrão. Sensacional. Eu tenho as informações necessárias para colocar aqui dentro dessa função e ter a minha curva, né, de densidade normal. É normal teórica. Deixa eu só apagar o rabisco. Então, aqui dentro da função, ó, eu vou utilizar a opção chamada fun, porque aqui eu vou ter que dizer que eu vou calcular, né, essa curva de densidade normal. Para eu calcular a densidade normal aqui no R, eu tenho que entrar com essa função chamada denorm. E nessa função denorm, olha só, a gente vai ter que entrar com a média e com o desvio padrão. Então, deixa eu colocar aqui, ó, denorm. Você tem que colocar ela sem o parênteses, tá? Só o nome dela, ó, denorm. E aí, em seguida, eu vou colocar vírgula e vou especificar os argumentos dessa função, né? Ou seja, as opções que essa função leva. E aí existe um argumento, né, uma opção chamada args. Então, aqui no args, eu vou criar uma lista com os meus argumentos, né, que vai entrar a minha média e o meu desvio padrão. Para eu criar essa lista que vai carregar as informações, né, juntar as informações, eu uso a função list. Então, aqui dentro da função list, eu vou entrar com a média, e a média em inglês quer dizer min. Então, min vai ser igual ao quê? A minha média que eu já calculei. Então, aqui eu coloco, ó, média, vírgula, e em seguida o meu desvio padrão, que é o SD, vai ser igual ao desvio que eu calculei aqui, ó, o desvio. Então, aqui eu coloco desvio. Então, quando eu executar, olha que incrível, em um passo de mágica, ó, vou colocar o cursor em qualquer ponto aqui, ó, e apertar Ctrl mais Enter, e olha só que sensacional. Em um passo de mágica, eu tenho aqui, ó, a minha curva normal. Pessoal, incrível, não é? Bom, agora para ficar fácil de visualizá-la, eu vou adicionar uma nova cor. Eu vou colocar aqui, ó, vírgula, e vou dizer que qual é igual a uma cor qualquer. Eu vou colocar aqui entre aspas, né, o nome da cor, que vai ser tomato, ó, tomato. Bom, é uma cor bem legal essa cor tomato. Agora eu vou executar novamente, ó, Ctrl mais Enter, e agora nós temos aqui, ó, a curva normal padrão. Eu vou colocar o red, é melhor o red, tá? E vou executar, e agora nós temos aqui em vermelho. Pessoal, se você conseguiu acompanhar esse vídeo, conseguiu entender tudo passo a passo, o que você precisa é dar um like para fortalecer esse canal, para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas. E outra coisa, pessoal, inscreve-se no canal para você receber mais conteúdos como esse, ó. Eu posso melhorar aqui a aparência desse gráfico, trocar o fundo do gráfico, trocar os títulos, e tudo isso eu ensino aqui nesse canal. Então, por isso que você precisa se inscrever para receber os conteúdos. E para garantir que vai receber tudo, ativa o